De volta com vocês, galera, no canal mais louco do YouTube. Louco, mas é claro, por Jesus. A mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A paz do Senhor, meus queridos jovens, a paz do Senhor, minhas queridas jovens. Estamos juntos desta vez para estudar a lição de número 1 do quarto trimestre e último trimestre do ano, que tem por tema liderança na Igreja de Cristo, escolhido por Deus para servir. O nosso comentarista é o pastor Elias Torraldo. A lição número 1 tem o tema O que é liderança cristã? Texto base, 1 Pedro 5:2. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo o cuidado dele, e não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Resumo da lição: conhecer o conceito de liderança contribui para que possamos ajudar os nossos líderes a cumprirem com o seu chamado. Texto bíblico, Efésios capítulo 4, verso 11 ao 16. Não estaremos fazendo a leitura para ganharmos tempo, né? E antes de entrarmos no nosso comentário, eu quero dizer para você que está assistindo o nosso ensino, né? O nosso programa da EBD pela primeira vez, se inscreva no canal, dá o seu joinha, compartilhe os vídeos para o maior número de pessoas que você conhece. O nosso primeiro tópico, o que é liderança? O líder é aquele que é chamado para estar frente ou na frente do grupo, para orientar, para instruir e para influenciar os liderados. Então, aqui uma definição do que é liderança e do que é líder. Tá? O exímio líder é aquele que lidera com exemplo e não só com palavras. Jesus foi o maior exemplo de liderança porque ele não só falava, mas vivia o que ele ensinava, o que ele pregava. E por essa razão, os soldados que foram mandados para o prendê-lo, voltou dizendo para os seus superiores: nunca ouvimos alguém falar como este homem, porque ele fala com autoridade, né? Diferente dos escribas, e por isso não puderam prendê-lo. Aleluia! Então, quando você tem autoridade na sua palavra e vive aquilo que você ensina, então você pode exercer uma liderança com segurança. Liderança cristã é aquele que está alicerçado nos princípios da palavra de Deus. É óbvio isso. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo. A liderança cristã tem essa responsabilidade de levar os seus liderados à unidade da fé e à unidade do conhecimento do Filho de Deus. O objetivo da liderança cristã é servir os seus liderados e não ser servido pelos seus liderados. 1 Coríntios 4:1. Que os homens nos considerem como ministro de Cristo e dispenseiro dos mistérios de Deus. Então, líder é aquele que serve e não aquele que veio para ser servido. Foi o exemplo que Jesus disse, que aquele que ser mestre no reino de Deus, ele tem que servir o menor, tá? E considerá-lo como igual modo, né? Então isso é ser um líder no reino de Deus. Se você quer ter sucesso no reino de Deus, sirva, né? E não seja servido. Então isso é liderança no reino de Deus. Avançando para o segundo tópico da nossa lição, parte do trabalho de um líder. O trabalho de um líder é ter a sensibilidade do Espírito Santo para descobrir novos talentos entre o seu liderado e ensiná-los, lapidá-los como pedras preciosas para o serviço do mestre, né? Esse é o trabalho de um líder. Tá? 2 Timóteo 1:6. Por esta razão, te lembro que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Paulo, como um excelente líder, ele vê em Timóteo um potencial, né, nas mãos de Deus. Ele vê o jovem Timóteo como um potencial na mão de Deus.
Só que Paulo precisava trabalhar na vida do jovem Timóteo, esse talento que ele recebeu pela imposição da sua mão. Era preciso lapidá-lo, era preciso ensiná-lo, né, para que ele desenvolvesse esse talento que ele recebeu das mãos de Paulo, né, de Deus, através das mãos de Paulo. Então Paulo anima o jovem Timóteo a perseverar e a desenvolver o dom que ele recebeu de Deus através do seu ensino e da imposição das suas mãos. Dizendo, Paulo escreve aos seus liderados: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o trabalho de um líder cristão, ensinar os seus líderes com palavra e exemplo de vida. E Paulo era esse líder, né? Paulo foi ousado em dizer, né, que deveriam copiar o seu modelo, né, o exemplo de vida, como ele também, né, aprendia com Cristo. Então Paulo diz essas palavras. Paulo escreve aos seus liderados: sede meus imitadores, né? É uma grande ousadia, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então tem que ter uma vida piamente na presença de Deus. Avançando para o nosso último e terceiro tópico, o que não é liderança. Então nós vimos o que é ser um líder, o que é liderança, e agora nós vamos ver o que não é liderança. Não é liderar quando você age com arrogância, quando você dá ordens, quando você transfere responsabilidade para os seus liderados. Isso não é liderança. Alguém acha que dar ordem, agir com arrogância e passar responsabilidade, né? E não está nem aí, se vire, isso não é liderança. Liderar é caminhar junto. Provérbios 22:6. Instruir um menino no caminho em que deve andar. Líder não é aquele que somente, né, dá ordens, né, transfere responsabilidade, mas é aquele que, como um pai, tá, é responsável e caminha junto com os seus liderados. Isso é ser um bom líder, né? É aprender, né, com um pai de família que lidera uma família, ensinando o menino no caminho que deve andar. Líder não é aquele que diz: faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Aí, né, é fácil liderar, mas isso não é liderança. Você tem que mandar fazer o que você manda, mais aquilo que também você pratica. Líder é aquele que faz o certo para dar exemplo para os seus liderados, para os seus comandados. Ser líder não é agir com arrogância, né? Simplesmente é emitir ordens e transferir responsabilidade. Não. Ser líder é assumir responsabilidade e agir com altruísmo junto dos seus comandados ou dos seus liderados. E com certeza, quando um líder tem essa postura, o seu ministério será um sucesso, sem dúvida. Será um líder, né, reconhecido no reino de Deus e aonde ele estiver liderando, um líder cristão. Conclusão da nossa lição: aprendemos nessa lição que o líder não é superior a ninguém e nem mesmo perfeito, porque ele erra. Por melhor que seja a sua liderança, ele está sujeito a falhas. E Jesus foi o único líder perfeito, que nunca falhou. Então, nos escondemos em Cristo, tomamos o modelo de Cristo para nós chegarmos, né, a ser um líder muito altruísta e um líder, né, que pelo menos chegue perto da perfeição que Cristo foi de exemplo para nós. Um beijão no seu coração, foi um prazer estar com você até agora, né, ministrando essa lição, e até a próxima lição. Que Deus abençoe você e a sua família. Bye, bye!